Eu fiz uma tradução aqui esses dias. Ela é meio genérica, assim, meio livre. Eu fui meio escrevendo que eu ia entendendo. As estratégias do John Boyd. John Boyd. Science, Strategy and War. The Strategic Theory of John Boyd. Teoria da estratégia, né? Ciência e a estratégia e guerra. E aí quem fala desse cara é um tal de Franz Ozinga. Não conhecia esse cara. Ele não é militar, mas o John Boyd é. Nesse livro, o Ozinga mostra a importância da criatividade nas estratégias com as quais operam as doutrinas das Forças Armadas. É a necessidade de constante melhoria de padrões mentais por processos criativos. Padrões mentais, isso é um conceito básico. Você cria uma ideia, um padrão mental. E aí o cara já vai explicar, né? As suas investigações partem dos processos de geração ou criação desses modelos mentais ou orientações, visando a tomada de decisões a partir do loop OODA, onde a orientação é vista como resultado, imagens, visões e impressões do mundo moldadas por herança genética, tradições culturais, experiências anteriores e circunstâncias em desenvolvimento. Onde que começa? Para criar conceitos mentais relevantes, precisamos prestar atenção ao design orgânico do comando e controle, que molda a maneira como interagimos com o meio ambiente, molda como observamos, como decidimos, como agimos. A orientação molda o caráter dos atuais ciclos de observação, orientação, decisão, ação, enquanto esses laços presentes moldam o caráter da orientação futura. Loucura. É aquela coisa, é a cibernética, né? Que eu estava explicando aquele dia lá, essa formulinha. Boyd afirma que para qualquer sistema, o objetivo básico é diminuir a liberdade de ação do adversário, ao mesmo tempo em que melhora a nossa liberdade de ação, para que possamos lidar com os eventos, enquanto eles se desenrolam e o adversário não pode. Distração. Este também deve ser o objetivo de qualquer comandante militar. O plano para alcançar isso deve incorporar os 8 passos a seguir. 1. Sonde e teste o adversário para desmascarar forças, fraquezas, suas manobras e intenções. 2. Empregar uma variedade de medidas que entrelaçam ameaça, incerteza e desconfiança com emaranhados de ambiguidade, engano e novidade como a base para romper a moral de um adversário. Amarrar, desorientar ou torcer suas imagens mentais e assim mascarar, distorcer e ampliar nossa presença e atividades. Não é bem isso, não. Não tem como provar, né? A gente vê fragmentos, quando a gente vai pegar o negócio escapa. É um sistema muito louco, muito sofisticado. 3. Selecione iniciativas e respostas menos esperadas. 4. O planejamento deve se concentrar em um Schwerpunkt, uma ênfase principal, e em Nebenpunkt, próximo ao ponto. São 2 conceitos lá do alemão. Tendo ramificações e sequelas, garantindo flexibilidade. Então, o planejamento deve se concentrar em uma ênfase principal e próximo ao ponto, tendo ramificações e sequelas, garantindo flexibilidade. 5.
ameaçar objetivos múltiplos e alternativos. 6. Mova-se por caminhos de menor resistência para reforçar e explorar o sucesso. 7. Explorar em vez de interromper ou destruir essas diferenças, atritos e obsessões do organismo adversário que interferem com sua capacidade de lidar com as circunstâncias que se desenrolam. Olha só. Então você não destrói a diferença, né? O que você quer destruir, você não elimina. Você amplifica. Você vai nela. Você distorce a tua melhor qualidade. Olha que louco. A melhor qualidade do inimigo, você não apaga ela. Você amplifica e distorce. É muito louco esse 8. É muito denso essa paradinha aqui. Eu fiquei de cara. Subverter, desorientar, interromper, sobrecarregar ou aproveitar conexões vulneráveis e críticas, centros de atividades que proporcionam coesão e permitem um ciclo OODA coerente para desmembrar o organismo e isolar os restos para absorção ou limpeza. Cara, eu achei muito foda essa última fala. Tipo, é a destruição total, né? Então, os caras, essa análise psíquica, antropológica, cultural aí, que foi feita todos os lugares onde essas operações aí estão acontecendo, né? Elas seguem bem isso, pegam a nossa fraqueza, pegam aquela tensão, sabe? Aquela coisa que a gente tem, mas está varrido para baixo do tapete, sabe? No Brasil é o racismo, né? Essa coisa da classe, é o rico e o pobre, né? É o negro, as periferias, né? Você não destrói a periferia, você vai lá e começa a fazer eles criarem rap, por exemplo, que é um tipo de música importada. Você apaga o samba, você mata o samba, o Cartola, não tem mais esses caras, né? Você faz espetáculo no sambódromo uma vez por ano, pago, né? E um grupo de escravos com umas escolas de samba que são mantidas por jogo do bicho, lavagem de dinheiro e o diabo, né? E você tira essa coisa popular dessa organização aí que era o samba. Tantos, né? Tanta resistência que tem cantada nas músicas, né, mais antigas. E é só os velhos. Aí quem sobra não tem mais samba, né? Você tem agora o agro, né? Você tem o sertanejo. Muito louco. Nem o pagode não resistiu. Não tem nem pagode mais. É, o Noel. É, Bete Carvalho, você tem ainda as sobras ai, como é que é? Do Portela. Teve uns velhos desse aí, a velha guarda da Portela, que veio pro Festival de Inverno de Antonina já. Mas eles são os últimos, não formou a nova geração, entendeu? Não tem formação de base dessa cultura, então ela foi substituída. Mas você tem cantor de rap e MC, cara, de todo tipo e jeito. De monte. Que aí começam a se americanizar, né? Nos Estados Unidos o rap lá, o hip hop também, ele é super importante. Ele tem uma questão estrutural, né? Só que é lá. Assim, ele vem pra cá artificial. Ele é copiado. As rimas, campeonato de rima, um monte de prefeitura do interior pegando lá os moradores das periferias e dando direito de fala para eles cantarem as músicas e fazerem campeonato de rima. Isso teve em Matins, teve em Guaratuba, o trap. O funk foi dominado por uma outra coisa que ele se perdeu, né, também. O funk foi bem legal, ele se transformou no Brasil, né? Mas sumiu. O funk sumiu.
Então você tem aí, né, você tem uma disputa muito louca. Muito louca. Essas músicas da resistência. Olha como é que é invisível, né? Como é difícil. Tipo, uma outro tipo de rede, uma coisa que a gente nunca tinha olhado. O loop ODA, vocês entenderam no outro dia, né? Mais ou menos. É que eu também não tô entendendo direito ainda, mas a gente vai falar mais sobre ele, né? Mas são aqueles círculos de influência do alvo, que vem da fronteira nacional, fronteira estadual, religião, trabalho e família, né? Como uma indicativa de penetração até o centro do alvo. Mas ao mesmo tempo ele é o loop da cibernética, que você induz um comportamento e que ele vai te dar um resultado, e esse resultado você pega e recombina com a primeira mensagem e refaz a operação, e ele vai te dar um outro resultado. Então você não joga nada fora, é um sistema de autopoiesis, ele vai se autofazendo. Então, se você empurra uma pessoa para frente, não tem como ela vir para trás. Ela sempre vai para frente. Mas ela vai dar um passo para a direita. Beleza. Você corrige tua rota e dá um passo para a direita com o resultado que você obteve com o empurrão que você deu. E aí você empurra ela de novo. E ela vai dar um passo para a esquerda e um passo para frente. Observar, orientar, decidir e agir. Esse é o loop ODA. E aí ele continua, é uma página só esse aqui. Eu achei que era o cerne do livro. Quanto à ação, o loop ODA deve ser operado de forma discreta, rápida e com mais irregularidade como base para manter ou ganhar iniciativa, bem como moldar ou mudar o esforço principal. Penetrar repetidamente e inesperadamente vulnerabilidades e fraquezas expostas por esse esforço, ou outros esforços que amarram, desviam ou drenam a atenção do adversário para outro lugar. Né? Na eleição a gente viu um monte disso, né? O papo do carinha lá que queria matar todos os alunos da universidade, tacar fogo. Então, quanto à ação, daí toda operação de comunicações, daí opere, enrede, manobre, penetre, diminua, daí encerre. Toda operação deve ser suportada por uma estrutura superior de comunicações móveis. Apenas a logística essencial deve ser usada. O conceito de comando deve ser altamente descentralizado, em um sentido tático para permitir a iniciativa dos comandantes táticos. Deveria ser centralizado no nível estratégico para estabelecer objetivos, combinar ambições com meios, esboçar planos, alocar recursos e moldar o foco do esforço geral. Opere dentro dos loops ODA do adversário, ou entre em sua mente, tempo, espaço, para criar um emaranhado de eventos e esforços ameaçadores ou não ameaçadores, bem como gerar repetidamente desencontros entre aqueles esforços e eventos que o adversário observa ou antecipa e aqueles que ele deve reagir para sobreviver. Aí você nunca sabe o que é importante, né? Nunca sabe o que é importante. Porque ele tá sempre mudando. Enredar o adversário em um mundo amorfo, ameaçador e imprevisível de incerteza, dúvida, desconfiança, confusão, desordem, medo, pânico, caos. Ou dobrar o adversário de volta para dentro dele mesmo. O autoconhecimento, a sua saúde mental. Que louco, né? De repente, esses papos começam.
Cara, esse vocabulário não existia até 5 anos atrás. Não existia saúde mental. Isso não existe. Não existe isso. Faz parte de uma estratégia. Não se organize em grupo, não faça assembleia, não faça centro acadêmico. Cuide da sua saúde mental. Medite. Isso não é orgânico do Brasil, né? Não tem isso. Não tem isso nas comunidades de pesca. Tipo, isso é supérfluo. Aí tem outra, ó, moral mental física, né? Lá é mente, tempo, espaço. Né? E aqui, manobrar o adversário além da sua capacidade moral, mental e física para se adaptar ou suportar, de modo que ele não pode adivinhar nossas intenções nem concentrar seus esforços para lidar com o desdobramento estratégico que projetam golpes decisivos relacionados à medida que penetram, fragmentam, isolam ou envolvem e assim dominá-lo. Penetrar o ser moral, mental, físico para dissolver sua fibra moral, desorientar sua mente, imagens, perturbar suas operações e sobrecarregar seu sistema, bem como subverter, quebrar, apreender ou de outra forma subjulgar aqueles bastiões, conexões ou atividades morais, mentais e físicas que ele depende para destruir a harmonia interna, produzir paralisia e colapso na vontade do adversário de resistir. Na domesticação, né? Você tem que é aula presencial, esse curso é presencial, não importa, tem que se foder, tem que sair lá de Guaraqueçaba e tem que ir lá pra Matinhos, tem que pagar R$1.500 na pousada, porque é presencial. Cara, mas não, cara, não aguento, não tem. Não, mas então você tem que trabalhar, de noite você tem que pegar a van e ir pra universidade. Não, cara, mas porra, se você faltar, vou te reprovar. Não é? Tá dentro do sistema, ele é invisível, é o próprio sistema agindo, porque isso foi anos de colocado por todos esses sistemas, a música, os filmes, a moda. Agora é a última, né? Aí é o fim mesmo da pessoa, do oponente. Diminua a capacidade do adversário enquanto você melhora a sua capacidade de adaptação como um todo orgânico, de modo que nosso adversário não pode lidar enquanto nós podemos lidar com os eventos e esforços à medida que eles se desenrolam. O encerramento é a síntese conceitual do que significa entrar no loop OODA do inimigo, e isso inclui a importância de moldar a percepção do oponente. Então, você pensar coisas que nunca foram pensadas, ela cria um outro tipo de movimento. E o segredo está aí, segundo o Weiner, o Norbert Wiener, fundador de cibernética, é o conceito de entropia, porque o calor se dissipa, né? Ele relaciona com o conceito de informação. Enquanto a entropia aumenta, o universo e todos os sistemas isolados do universo tendem naturalmente a se deteriorar e perder seu caráter distintivo e ir a um estado menos provável, a um estado mais provável, de um estado de diferenciação e organização em que há distinções e formas para um estado de caos e indistinção. A ordem no universo é menos provável e o caos é mais provável. Né? Então, vai uma organização crescente, mas ela tem uma tendência limitada, né? Temporária. No Cybernetics and Society, as mensagens são em si uma forma de padrão e de organização. Com efeito, é possível tratar conjuntos de mensagens como tendo uma entropia, tais como conjuntos de estados do mundo exterior. Assim como a entropia é uma medida da desorganização, a informação transmitida por um conjunto de mensagens é uma medida de organização.
De fato, é possível interpretar a informação de uma mensagem essencialmente como o negativo de sua entropia e o logaritmo de sua probabilidade. Isto é, quanto mais provável é a mensagem, menor é a informação fornecida. Lugares comuns, por exemplo, são menos esclarecedores do que grandes poemas. Dessa forma, a entropia negativa é igual a informação. Realmente, a ideia de informação está ligada, mesmo intuitivamente, à ideia de surpresa, de inesperado, de originalidade. Quanto menos previsível ou mais rara uma mensagem, maior a sua informação. Sempre lembrando que a estrutura e o padrão é a informação mais importante de um sistema. Da outra parte, como todo e qualquer sistema de comunicação possui uma tendência entrópica, a noção de ruído tende a se identificar com a noção de entropia. Assim, a diferenciação de formas e funções significa ordem, enquanto que a gradativa indiferenciação de formas e funções aponta para a desordem. Quanto mais cresce a tendência organizativa, maior a sua capacidade informacional. Não importando aqui se falamos de sistemas cósmicos ou térmicos, de mensagens escritas ou sociedades. Na desdiferenciação de formas e funções, teríamos a tendência caótica ou entrópica, cujo ponto extremo seria a uniformidade geral, o caos, onde não haveria possibilidade de informação nem troca possível de informação, pois esta só começa a existir onde houver um mínimo de diferenciação, um mínimo de alternativa sim-não, um bit de informação. Que louco, eu quero falar da redundância, as mensagens repetitivas. Você já está acostumado a escutar aquilo? É bom, porque você já está acostumado, né? Aí quando você escuta uma coisa, o inesperado, você já se perturba, né? Porque mexe. E, no fim, a Gestalt lá do Piaget é isso, né? Educação é tirar esse ponto de equilíbrio, é a homeostase, né? É a entropia. Você cria uma organização na máquina do sistema humano, né? Com o sistema aberto. Então, esse incômodo, ele é fundamental. Fundamental. Tanto, assim, não é positivo nem negativo, ele é um incômodo. A positividade e negatividade é tua, né? Então, esse movimento, gerar esse movimento, isso aqui é louco. E tem que se acostumar, né? A gente fica muito na rede social, que é só a nossa bolha. Tudo que eu gosto vem. Aí quando alguém fala uma coisa que eu não gosto, eu tipo, não, né? É absurdo. Então, foda, né? Ó, o outro texto é esse aqui, ó. Hábitos e racionalidade. Um estudo filosófico interdisciplinar sobre autonomia na era dos Big Data. 20 páginas. 4 autores diferentes, não conheço nenhum.